Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Wine Plays, um canal em que a gente fala tudo quanto é coisa de nerd, vindo desde nerd pra vocês nerds. Hoje pessoal, o clima tá meio chuvoso lá fora, eu decidi fazer um vídeo um pouco mais calmo, um pouco mais triste, pra combinar com esse clima. Hoje nós vamos falar sobre derrota. Eu acho que os videogames são a única forma de mídia que tem no mundo em que a derrota importa tanto quanto a vitória. Em alguns jogos, na verdade, ela importa até mais. Por muito tempo eu achei muito difícil entender por que alguém colocaria tanto esforço em uma tela que praticamente diz "You lose, motherfucker!". Quer dizer, faz sentido você querer incentivar o jogador com uma tela de comemoração. Quando você chega numa tela de vitória, geralmente aparece escrito "Parabéns", "Congratulations", Congratulations! ou aparece seu score nos jogos de arcade mais antigos, que tinham o costume de mostrar sua pontuação. E nos jogos online tem aquele famoso letreiro, né? Vitória. The hunter lays the trap for his prey. Victory! São telas simples e diretas ao ponto. Uma tela de game over ou qualquer tela de derrota também são diretas ao ponto na maioria dos jogos, por mais violenta ou grotesca que ela seja. Mas o papel de uma tela de game over não é só dar aquela mentalidade de só mais uma vez, só mais uma vez. Ela não tira o jogador da experiência, nem interrompe o jogo, ela coloca ele ainda mais na fantasia, tornando o jogador ciente da responsabilidade que ele tem para que aquela história chegue a um final feliz. E exige mais concentração dele, ao ponto que ele se sinta mais envolvido pessoalmente pela história e pelos personagens. Portanto, não importa o quão simples, cômica ou violenta ela seja, é bom saber que existem centenas de telas de game overs que merecem um prêmio por si só. No. I did not die in that battle. Let me begin again. E hoje é exatamente isso que nós vamos fazer. Hoje nós vamos olhar os 10 melhores game overs do mundo dos games. Vamos lá! Número 10. Número 10 é meio que uma trapaça. Jogos de plataforma geralmente não são conhecidos pelos game overs, mas esse aqui é uma exceção. Sonic the Hedgehog. Até os melhores heróis do mundo têm as suas desvantagens, e para o ouriço azul mais rápido do mundo é a sua incapacidade de nadar, o que gera o seu medo incontrolável de água. A razão para isso é porque os desenvolvedores do Sonic acharam que ouriços na vida real não conseguiam nadar. Mas acho que a internet já cansou de provar que eles estão errados, né, pessoal? Agora, tem jogos que fazem você morrer assim, de repente, do nada. Aparece aquele QTE do nada e... pô! Acontece. Mas no Sonic, você vai sentir o desespero pra sair debaixo d'água quando você vê os segundos restantes da vida saindo do personagem. Mas o sal na ferida mesmo é aquela musiquinha de fracasso que toca logo depois de aparecer a tela de game over. Então é uma combinação de sons que vira a completa e mais total humilhação. E isso dá para o Sonic o número 10. Número 9. Agora sim a gente vai falar do que vocês querem ver. De violência, de game over violento. Me permita voltar um pouquinho no passado. Nos anos 80 e 90, nós vivemos o auge dos jogos de arcade, os famosos fliperamas. Pra quem não conhece, os jogos daquela época funcionavam à base de fichas. Você compra a ficha, espera a fila e joga o jogo. Isso quer dizer que você tem uma chance de passar do jogo.
Na época, os jogos faziam várias táticas de sacanagem mesmo para fazer as pessoas gastarem o maior número de dinheiro possível comprando mais fichas. Uma dessas táticas era que os jogos da época eram extremamente difíceis, jogos de luta principalmente. E outra dessas táticas, acredite você ou não, era usar uma tela de game over que conseguia convencer a pessoa a comprar mais fichas. O que eles faziam eles pegavam o personagem do jogador e colocavam ele em risco de morte, com alguns segundos para que o jogador colocasse outra ficha e salvasse o seu personagem favorito. Isso ficou particularmente famoso com jogos de luta, porque eles sempre tinham um elenco de personagens grandes que serviam para todo tipo de jogador. Mas eu acho que o jogo que leva a coroa do número 9 é o Mortal Kombat é uma série de jogos de lutas famoso por ser absolutamente brutal. Seus personagens são constantemente partidos ao meio, triturados, esmagados ou explodidos. Então faz todo sentido quando Mortal Kombat 4 você ganha uma humilhação adicional, vendo seu personagem ser jogado de um ângulo tridimensional em um poço aparentemente sem fundo. Ou pelo menos, até ele chegar no fundo de espinhos. Mortal Kombat leva o número 9. Número 8. Agora você deve estar pensando, claro que todo game over nessa lista vai ser jogo violento. Não, na verdade não. Eu vou dar preferência para criatividade também. Por isso que eu decidi mostrar esses game over de arcade lá no número 9. Agora, no número 8, a gente vai falar sobre um conceito que é um pouquinho diferente para um jogo. Hoje em dia não é nada estranho você encontrar crianças menores de idade jogando jogos de guerra online, mas esse é um conceito que varia muito de lugar para lugar, com muitos jogos sendo considerados de natureza violenta ou mal exemplares sendo proibidos em certos países. Então, a série de jogos Army Men começou com a ideia de burlar essas leis de censura na Alemanha, usando soldados de plástico no lugar de modelos de personagens realistas. A série ficou conhecida por esses pequenos clipes que sempre acontecem quando um jogador fracassa numa missão. Muitos deles têm um efeito cômico. Passa de novo. Não, brincadeira. Mas por causa que eles estavam usando soldados plásticos, eles podiam escapar com muito mais violência gráfica do que de costume, e alguns desses clipes ficaram... bom... Essa merda é assustadora, cara. Se você acha os jogos de hoje violentos, mostra Army Men pro seu filho. Eu garanto que ele vai ter um bom trauma psicológico. Army Men leva o número 8. Número 7. Contrariando o pensamento de qualquer um aí que mascotes fofinhos tem que estar em jogos fofinhos, conheça Conker. Conker's Bad Fur Day usa um estilo de arte enganadoramente fofo para colocar o jogador num mundo de palavrões, violência, conteúdo sexual e piadas de banheiro da maneira mais nua e crua que eles conseguem. I am the great mighty Pooh, and I'm going to throw my shit at you. Fazendo sátira de outros jogos de plataforma 3D e da cultura pop, sempre utilizados para criar um cenário humorístico adulto que prevalece durante toda a aventura. Na história de Conker, o vilão do jogo, Panther King, não quer dominar o mundo nem destruir metade da população, mas sim usar o nosso protagonista como substituto para a perna da mesa dele. Essa é a motivação do vilão, pessoal. E se você ainda não adivinhou, o game over do jogo mostra justamente isso. Embora o game over possa mudar um pouco dependendo de como você morre, jogadores do mundo inteiro concordam que nada combina mais com o estranho humor desse jogo do que ver o seu personagem passar o resto da vida dele como uma perna de mesa. E se isso não te deixa feliz, você sempre pode ver um rato morrendo de diarreia explosiva. Oh no! I think I had too much! Eu acho que você pode dizer que foi uma diarreia explosiva. Turn down for what?
Número 6. Rei Leão 5. Eu sei o que você tá pensando. A Disney não consegue fazer nenhum game over que seja legal, assustador. Pensa de novo. Se você parar pra reparar, a Disney é responsável pela maior parte dos pesadelos que você teve quando criança. Não acredita? Dá só uma olhada. Mas quer saber? Eu não tenho medo. Cai dentro, Disney. Pode me mostrar o melhor game over que você tiver. Manda ver. Desculpe, eu tive que gravar esse comentário na edição do vídeo porque... Bom, aquela versão de mim, ela expirou. Ela morreu. Ela não pôde suportar mais. Não tinha mais nada pra ela nesse mundo. Porque alguém na Disney, um dos estúdios mais familiares do mundo, simplesmente fizeram isso. Informações desse jogo são muito escassas. O que eu consegui encontrar é que foi um jogo feito por uma companhia chinesa chamada Dragon Co. E é só isso. Eu não tô brincando, nem a tela título do jogo tem o nome da companhia, nem o ano de lançamento e nem sequer o nome da Disney. Acho que você pode tentar fechar o jogo e olhar os créditos, mas adivinha? O jogo também não tem créditos finais. Esse jogo é um mistério, envolvido num enigma, envolvido numa charada, e quase me deu vontade de descobrir de onde veio. Mas eu não me importo. Até lá, nunca duvidemos da Disney de novo. Número 5. South Park é um desenho animado conhecido pelo humor negro e chocante dos seus episódios, misturado com paródias do que está acontecendo na realidade. É um show que é tão preciso que chega a ser quase como se fosse um noticiário matinal, só que satirizando as notícias de forma cruel e insensível. Apesar da popularidade do desenho, South Park teve muita dificuldade em ser adaptado de forma correta para o mundo dos jogos. Isso viria a mudar em 2014 com o lançamento de South Park The Stick of Truth e sua sequência de 2017, South Park The Fractured But Whole. No Brasil, a fenda que abunda a força. Esse jogo é uma sátira à fama insana que filmes de super-heróis vêm ganhando nos últimos anos. E nele nós temos um game over bem simples, mas que é acompanhado de uma música de créditos que realmente o torna especial. It's a long road when you're on your own. É legal, é uma boa piada. Mas eu fico imaginando onde que essa música ficaria melhor. Tipo, numa fantasia épica de verdade. It's a long road when you're on your own, and it hurts when they tear your dreams apart. And every new town. Pior que isso, só quando o Leon foi esmagado por uma pedra. Quantas vezes eu tenho que dizer? Você sempre faz o treinamento do Chris para aprender a lutar contra uma rocha. It's a long road. It's a long road. Goste do jogo ou não, essa é realmente uma música épica. Número 4. O nosso próximo jogo na lista é Banjo-Kazooie, um clássico jogo de plataforma dos anos 90 que tem um dos game overs mais icônicos da história. Fez parte da infância de todo mundo, menos eu nunca joguei. Ok, não é como se eu nunca tivesse jogado o jogo, eu só não tinha jogado o jogo da época. Mas enfim, Banjo-Kazooie foi criado em 1998 pelos estúdios da Rare, os mesmos responsáveis pela criação de Conker's Bad Fur Day.
Rare é um estúdio muito conhecido pela sua criatividade na época, e muitos dizem que Banjo-Kazooie é um jogo espiritualmente oposto do Conker. O jogo utilizava uma atitude muito mais orientada à família, com suas fases sendo complexas e permitindo mais liberdade que qualquer jogo daquela época. No jogo, uma bruxa chamada Grutunda descobre que ela é mais feia do que a irmã do Banjo, porque, você sabe, alguém tinha que falar isso pra ela. E ela inventa uma máquina que vai transferir a beleza da irmã do Banjo pra ela. Aquela velha história. Fale em resgatar a sua irmã e você verá uma cutscene que mostra todo o processo, mostrando que nossa Grutunda perdeu alguns quilinhos e que a irmã do Banjo, bom, ela não vê a hora do próximo encontro de família. Pode ser simples, até infantil, mas esse game over mostra uma dura realidade da vida. Se você irritar a sua irmã, ela vai virar um bicho feio. Número 3. Agora, com o sucesso que tantos filmes de super-heróis fazem nas telas dos cinemas, você deve imaginar que as companhias de jogos fazem um sucesso similar com os jogos deles, certo? Com roupas colantes, a habilidade de saltar por cima dos prédios, equipamentos futurísticos, vilões extravagantes, bater em bandidos e salvar pessoas. Ainda mais com o reconhecimento que eles têm tido nas telas, todo mundo quer ser um super-herói. E parece que videogames são um meio perfeito para fazer isso, certo? Na verdade não. Se tem uma coisa que a indústria do entretenimento nos mostrou, é que filmes e jogos são duas coisas que não combinam. Por alguma razão que ninguém ainda sabe dizer, é muito difícil para os filmes conseguirem adaptar as histórias de jogos, com até os melhores exemplos sendo medíocres no máximo. E da mesma maneira, os filmes raramente se traduzem em bons jogos, às vezes porque suas mecânicas são muito livres, outras vezes porque elas são muito restritas. Seja qual for o motivo, por algum tempo os grandes investidores pararam de investir dinheiro em grandes projetos de jogos com super-heróis, e parecia que esse seria um gênero que para sempre seria jogado de escanteio. Até 2009, com o lançamento do jogo que quebrou essa regra, Batman Arkham Asylum. A série Batman Arkham, como é chamada, utiliza 4 fundamentos básicos para fazerem um jogador se sentir como Batman: combate, navegação, equipamento e furtividade. Batman Arkham Asylum, na verdade, usa esses fundamentos de forma bem básica, mas com uma fundação muito sólida. O que realmente faz esse jogo ser o fenômeno de uma geração é a atenção aos detalhes de sua apresentação. Teatralidade e ilusão são armas poderosas, e assim como Batman, a desenvolvedora do jogo Rocksteady entende muito bem que são os pequenos detalhes que fazem o Batman ser quem ele é, do jeito que ele luta, ao jeito que ele se move, o jeito que ele fala, ao jeito que ele pensa, ao jeito que ele instiga medo nos seus inimigos. E essa atenção não passou batido pelos game overs, que mostra cada vilão icônico da série tendo seu pequeno momento de glória ao derrotar o Cavaleiro das Trevas. Do medo que personagens como o Espantalho e o Croc representam, a dor e a referência que o Bane faz, e é claro, o Coringa. Agora, alguns dizem que o Coringa realmente não quer matar o Batman, já que a sua morte acabaria deixando o príncipe palhaço do crime sem um adversário nesse jogo doentio deles. Mas se você realmente pensar nesse game over como um jogo, vale a pena lembrar que o Coringa, assim como todos os vilões da série, não estão apenas falando com o Batman, mas com o jogador também. Se ele realmente acredita que o que eles fazem é um jogo, então talvez o jogo seja a prisão perfeita para esses dois, sabendo que matar o jogador só vai recomeçar o jogo e para ele, sua diversão. Intencional ou não, esse é apenas mais um detalhe que mostra que essas duas figuras estão destinadas a batalhar pela eternidade. Número 2. Dizem que existe uma linha tênue entre tragédia e comédia, e poucos jogos conseguem andar entre as duas, como a série Metal Gear Solid. A série Metal Gear teve início em 1987 num console de computador estrangeiro chamado MSX2, mas muitos consideram que a série realmente formou raízes em 98 com o lançamento de Metal Gear Solid. Diferente da maioria dos jogos da época, Metal Gear Solid colocava ênfase em evitar e se esconder dos inimigos ao invés de enfrentá-los diretamente. O jogo colocava o jogador no papel do lendário espião Solid Snake num ambiente sombrio e de suspense, enquanto os jogadores antecipavam seus próximos passos
para passar pelos inimigos. O fã diretor da série, Hideo Kojima, faz questão de usar sua experiência como diretor de cinema para fazer o jogo ser a experiência mais cinemática possível. Nenhum jogo na época conseguia ter o mesmo grau de imersão que Metal Gear Solid tinha. Ele realmente puxava o jogador para dentro de um mundo de espionagem extraordinária, através de personagens complexos, diálogos inteligentes e uma história com muitas reviravoltas. Para trazer as pessoas ainda mais para o mundo do jogo, Metal Gear Solid usa vários truques que quebram a quarta-parede, e o Game Over não é nenhuma exceção. O Game Over de Metal Gear Solid é possivelmente o mais famoso de todos os jogos até hoje. Você ouve o desespero de seus companheiros enquanto eles tentam contato com o personagem que acabaram de morrer. O letreiro de Game Over se forma com uma linda animação e a música aumenta a sensação de urgência até cair no silêncio. O Game Over de Metal Gear Solid é tão famoso que é parodiado em várias formas de mídia até os dias de hoje. E como tudo mais no jogo, ele é uma mistura perfeita entre cômico e dramático. O que mais você pode dizer, senão... Snake! What happened? Snake! Snake! E o número 1? Agora, é meio que uma crítica comum que os jogos da série The Legend of Zelda vêm sido a mesma coisa com o passar dos anos. Até pra quem acompanhou a série desde o berço, é meio que difícil não saber de onde vem a crítica. É impossível não admitir que não exista um fundo de verdade nessas críticas. Zelda é um jogo tão antigo quanto a sua fórmula: salvar uma princesa, livrar o mundo do mal, e no caminho nós vamos visitar tribos de diferentes raças, ganhar as mesmas ferramentas que vão nos ajudar no futuro. Mesmo quando a série tenta reformular o conceito, tudo sempre se resume a isso. Exceto por um jogo, The Legend of Zelda Majora's Mask. Numa época em que todo mundo já estava olhando para a próxima geração de consoles, Majora's Mask fechou o ciclo de vida do Nintendo 64. E que fechamento esse seria, porque Majora's Mask é um jogo triste, um jogo que evoca emoções numa época em que jogos não eram conhecidos por fazer esse tipo de coisa, muito menos com tristeza. Não acontecia nada realmente triste ou chocante na tela do jogo, mas existia sempre uma presença, um olhar, uma sensação de que por trás das cortinas havia sombras nesse mundo de fantasia, sombras escuras e medonhas, e que por onde elas estivessem não haveria nada além de depressão. E aí você tem a lua, o grande cúmulo de toda a depressão do jogo. Se por acaso você se sentisse seguro ou voltasse a ter confiança de que não existia nada além da superfície do jogo, bastasse olhar para cima e bum! A lua do jogo está prestes a cair em 3 dias, e esse fato, representando o fim do mundo para aqueles personagens, faz você entender de repente a reação e o comportamento das pessoas à sua volta. De repente, você entende que as sombras são reais. Até hoje, as pessoas voltam para esse jogo para tentar entender o que fez os desenvolvedores do jogo tomarem decisões tão sombrias para um jogo de fantasia como Zelda, que costuma ter um apelo infantil. Há histórias de fantasmas, erros estranhos e de intenções ocultas por trás do jogo. E esse Game Over é o símbolo de muitas histórias que estão ainda por vir. Você assistiu o One Plays e esses foram os 10 melhores Game Overs do mundo dos games. E quer saber? Acho que eu peguei meio pesado com o Neil, então tá aí um clipe dele fazendo o que ele faz de melhor. Bom, acho que no final das contas eu acabei colocando o Game Over mais humilhante. Pode riscar isso da sua lista. Até a próxima.